Falei isso domingo passado, um pouquinho. O que dá um toquinho, dá isto, né? Às vezes, muitas pessoas elas passam a frequentar igrejas, muitas são até batizadas, congregam, mas a gente começa a perceber que começa a haver uma distância muito grande. Domingo passado eu falei sobre isso, entre aquilo que é exterior e aquilo que é interior. Então isso é um problema muito grande, só resolve isso se Deus renovar a gente. A gente, na verdade, vive uma exterioridade, vive uma certa religiosidade, vive uma certa aparência, e internamente, às vezes, não é bem isso que nós acreditamos. E domingo passado, nós falamos que, através da mensagem do Evangelho, realmente Deus pode desfazer tudo isso. Hoje eu quero pensar um pouco mais sobre isso, sobre essa renovação, um pouco do que até o Isaac já falou aqui, alguns textos que ele leu, falando sobre essa renovação. Ela tem a ver com o fato de que nós passamos a viver do jeito que Deus quer, que eu vou usar o termo aqui como viver em santidade e viver em amor. Quando Jesus esteve aqui, a Bíblia nos conta que certa vez no seu ministério, na sua caminhada, ele se encontrou com um homem chamado Bartimeu. Bartimeu, ele era cego e mendigo. Imagine a situação de um cara como esse, cego e mendigo. E depois dele perceber que Jesus está passando ali, ele clama: Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, tem misericórdia de mim. Então Jesus pede para que aquele homem se aproxime dele. Ele se levanta, se aproxima em relação a Jesus. Jesus faz uma pergunta para ele. Jesus pergunta assim para ele: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Ele sabiamente respondeu: que eu volte a ver. É estranho, né? Porque Jesus sabia da condição daquele cara. Jesus sabia que ele era cego, era um cego e um mendigo conhecido, porque cita o nome dele, e mesmo assim Jesus faz essa pergunta. Um cego naquela época e um mendigo é alguém que vivia realmente à margem da sociedade. Bartimeu, ele podia ser pobre, como ele era, e podia ser cego, mas uma coisa Bartimeu me ensina, que era um cara que ele sabia dar uma resposta para Jesus que mudaria a sua vida. Jesus pergunta para ele: o que quer que eu te faça? E quando Bartimeu responde, a resposta de Bartimeu mudou a sua vida de forma significativa, transformou aquele homem profundamente, afetou a sua vida de forma expressiva. Mas agora imagine comigo por um momento, em sua vida, Jesus se apresenta para você e Jesus faz a mesma pergunta: o que queres que eu te faça? Imagine Jesus, você não está diante do presidente da república, você não está diante do diretor de uma empresa, você não está diante de um médico que usa suas habilidades para curar a vida de uma pessoa, mas você está perante Jesus, Criador dos céus e da terra, Deus encarnado, Senhor sobre todas as coisas. Uma palavra ele fez o universo, com uma palavra ele dá vista a cegos, com uma palavra ele cura uma mulher, com uma palavra ele perdoa as pessoas, com uma palavra ele restabelece todas as coisas. Imagine-se diante dele, o que você realmente deve pedir a Jesus, se Jesus lhe perguntasse: o que você quer que eu te faça? O que você responderia para ele? Qual resposta você daria a Jesus que mudaria a sua vida de forma significativa? Você pediria para Jesus mais conhecimento? Será que isso mudaria a sua vida de forma significativa? Você pediria a Jesus sucesso? Você pediria a Jesus dinheiro? Você pediria a Jesus emprego? Já sei. Você pediria a Jesus liberdade? Você pediria a Jesus seus sonhos sendo realizados? Você pediria a Ele para que os seus filhos estivessem formados? Já sei. Seu casamento ser feliz.
ou saúde, o que você pediria para Ele? Será que essas coisas realmente podem transformar a vida das pessoas de forma significativa, gerar profundas mudanças? Porque será que eu e você conhecemos várias pessoas que têm muito mais de tudo que eu listei aqui antes, mas parece que a vida delas, quando a gente olha para elas, a gente fala assim: não quero ter sua vida, não quero ser como você. Você pode ter saúde, você pode ter dinheiro, você pode ter conhecimento, você pode ter posição social, você pode ter tudo. A gente olha para essas pessoas e fala assim: estou longe, não quero ser como você. A resposta é porque nós sabemos que, como Jesus mesmo disse, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder a sua alma? O que adianta você ter tudo isso sem Deus em você, sem um relacionamento íntimo com Deus em você? Eu acredito, meus amigos, que quando eu olho para homens do passado, profetas, apóstolos, os apóstolos, os discípulos de Jesus, eu olho para a vida deles, eu vejo uma vida tão extraordinária, eu vejo uma vida tão vibrante, eu vejo uma vida tão fantástica, mesmo eles não tendo dinheiro, mesmo eles não tendo todo o conhecimento do mundo, mesmo eles não sendo as pessoas mais famosas da sua cidade, mesmo eles não tendo absolutamente nada disso, mas quando eu olho para a vida deles, o meu coração se aquece. Quando eu olho para a vida de homens como o apóstolo Paulo, profetas do passado como Jeremias, como Isaías, mulheres do passado como Esther, homens do passado como José, meu coração aquece. Eu peço a Deus: Deus, me ensina um pouquinho a ser como esses homens, me dê um pouquinho do que eles tiveram na caminhada deles. Vidas como, por exemplo, do apóstolo João, do apóstolo Paulo, por exemplo, vidas como de Estevão, um homem que morre apedrejado por morrer pelo nome de Jesus e pregar o nome de Jesus. Homens, como o próprio Hebreus diz, o mundo não era digno deles. Homens extraordinários, homens fantásticos. Aqui eu quero listar só um deles, e vou pensar a partir dele, que é o apóstolo João. A Bíblia fala que o apóstolo João foi alguém que esteve bem perto de Jesus nos seus 3 anos e meio, dos seus 12, era o seu apóstolo mais próximo que tinha, conhecido como discípulo amado, conhecido como o apóstolo do amor. Nós sabemos que mesmo andando perto de Jesus, João, ele vacilou em alguns momentos, ele fez pedidos, demonstrando a dificuldade no seu coração em crer em Jesus muitas vezes, desejou que seus inimigos morressem, coisas parecidas. E o apóstolo João, que esteve bem perto de Jesus, quando ele escreve a sua primeira epístola, porque ele escreveu o Evangelho de João, e escreveu a sua primeira epístola a João, segunda e terceira epístola, é assim que nós cremos. E antes que João pudesse haver feito pedidos a Jesus, como nós sabemos, fez pedidos estranhos a Jesus, desejou lugares de posição. Jesus estava trabalhando no coração dele, e depois que João ele é impactado pela morte de Jesus, pela ressurreição de Jesus, João se torna um homem ousado, João se torna uma testemunha viva de Jesus, João se torna um homem temente a Deus, João se torna aquele homem que dá desejo de ter na sua casa, e você não largar esse cara por nada, horas a fios, não ele só te ensinando, mas a sua vida de amor, sua vida de piedade. Homens que nós gostaríamos de conhecê-los profundamente, que quando nós nos aproximamos deles, nós crescemos um pouco mais, nós sentimos que nós podemos crescer um pouco mais. Era o apóstolo João, um verdadeiro cristão. E quando João ele escreve a sua primeira epístola com o seu nome, 1 João, eu creio que ele não estava escrevendo só para combater falsos ensinos, que era muito comum naquele tempo. Era muito comum no meio da igreja levantarem pessoas que se diziam cristãs, mas elas não eram cristãs, pelo contrário, elas eram até inimigas do evangelho muitas vezes. João não escreve só para combater os falsos ensinos. João
não escreve só para dizer que a igreja precisava se preparar para isso tudo, mas ele também, olhando para João, principalmente na sua primeira epístola, João me ensina qual é a resposta que eu preciso dar para Jesus, quando Jesus chega para mim e pergunta: Renato, o que você quer que eu faça para você? Quando eu olho para o apóstolo João, nós vamos ver alguns textos aqui, João me ensina aquilo que eu preciso pedir a Deus, que vai mudar a minha vida de forma significativa, que vai mudar a minha vida e transformar a minha vida e viver de forma extraordinária, para que eu possa viver conforme Jesus quer que eu viva. João me ensina isso. João me ensina, no fundo, que a nossa vida precisa ser renovada pelo Evangelho, para que a gente possa viver o verdadeiro cristianismo. É a partir da leitura que nós faremos de 1 João, que eu quero pensar com você sobre esse tema, renovação pelo Evangelho, vivendo em santidade, em amor. Eu vou fazer aqui um apanhado, meus irmãos, de vários textos da sua carta, que para mim abre os meus olhos e o meu entendimento, para que eu possa compreender e viver, para responder a Jesus: Jesus, é isso que vai mudar a minha vida. Eu preciso disso, e João vai me ensinar aqui sobre isso. João, quando ele começa a escrever a sua primeira epístola, ele começa dizendo duas coisas fundamentais que nós precisamos saber. A primeira delas, João vai dizer quem é Deus. E para que nós possamos ter o nosso coração renovado, é fundamental a gente aprender a nos relacionar sabendo quem Deus é. Leia comigo, por favor, 1 João, capítulo 1, versículos 5 a 7, eu queria que eu vou ler os ímpares, por favor, leia os pares. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É a partir disso, o apóstolo Paulo vai nos dizer, primeiro, ele vai dizer que Deus é luz, como o texto está nos dizendo. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Mas se Deus é luz, eu e você precisamos viver na luz, para termos o nosso coração renovado, para termos uma vida significativa, para termos uma vida de forma que agrade a Deus, para vivermos na luz. João vai dizer a partir desses versículos que é preciso 4 coisas na nossa vida, que é impossível eu e você vivermos na luz. Viver na luz significa, eu vou mostrar isso aqui para você, algumas coisas extremamente importantes. Meu amigo, volto a dizer, você pode ter dinheiro, você pode ter carro, você pode ter casa, você pode ter conhecimento, você pode ter a namorada mais bonita, você pode ter tudo, mas se você não tiver essas coisas aqui, sua vida não tem significado algum, cara. É isso que ele está dizendo, porque se Deus é luz, Ele quer que os seus filhos andem na luz, mas para que os seus filhos andem na luz, a primeira coisa que João vai dizer para nós é isso aqui: é preciso que a gente renuncie o pecado. Olha o que diz os versículos logo abaixo, diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A igreja comigo, versículo 10: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está. É impossível, meu amigo, que haja alguma renovação espiritual, que haja alguma mudança espiritual, que haja algum movimento no sentido a Deus, que haja alguma renovação pelo Evangelho, que possa haver algum tipo de mudança profunda em nós, algum tipo de alegria significativa em nós, um tipo de experiência com Deus, se eu e você não renunciarmos o pecado, como o texto está nos dizendo. Ou seja, para nós andarmos na luz, para nós andarmos onde Deus está e como Deus quer, para que nós possamos viver a vontade de Deus e vivermos de forma significativa, João está dizendo que é preciso nós renunciarmos ao pecado.
Meus irmãos, nós quando nascemos, nós somos mais ou menos assim. Não tem carro desalinhado? Os irmãos que têm carro aqui sabem disso. Carro desalinhado é assim: você está numa reta, a pista está certinha, você solta a direção, o carro, ó, segura de novo, você solta o carro, você solta. Depois do pecado, eu e você somos assim, queridos. Depois lá de Adão e Eva, da escolha dos nossos pais, nós somos como carros desalinhados. Nós não conseguimos viver vidas retas, nós não conseguimos viver em santidade de vida, nós não conseguimos viver, por um lado, de forma que a gente possa viver e agradar a Deus. Por isso que João está dizendo: se Deus é luz, e para que nós possamos andar na luz, é preciso, e para que nós possamos viver em santidade, se faz urgentemente nós levarmos a sério nossa terrível condição de pecado, que é um grande problema, que nos afasta de Deus, que nos afasta uns dos outros, que impede em nós essa profunda renovação dentro de nós, para que nós possamos experimentar mais de Deus, experimentar viver uma vida significativa diante de Deus, experimentar, assim como Bartimeu experimentou, uma mudança dramática na sua vida, um homem cego que passou a enxergar. João está dizendo, queridos, para você andar na luz, a primeira coisa que você tem que fazer é renunciar ao seu pecado. Se confessarmos os nossos pecados, como diz aqui, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas João acrescenta outra coisa aqui: para nós vivemos na luz, para nós vivemos em santidade, para nós vivemos num renovar espiritual e termos alegria em Deus, não basta você só renunciar ao pecado, você tem que aprender a obedecer a Deus. Olha o que diz João, 1 João, capítulo 2, versículos 3 a 6, o texto logo abaixo. Eu vou ler os ímpares, por favor, me ajude com os pares. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Meu amigo, pense comigo um momento aqui, meu amigo. Como é que você pode dizer que você é de Jesus? Como é que você pode dizer que Jesus está com você? Como é que você pode dizer que você vive uma vida que você agrada a Jesus? Como é que você pode dizer que você agora vive uma vida de santidade? Como é que você pode dizer que você ama a Deus? Como é que você pode dizer todas essas coisas, mas você não se importa em nada com aquilo que Ele fala? Como é que você pode dizer essas coisas se você sequer o obedece? Que quando Deus fala para você fazer determinadas coisas, você simplesmente começa a negociar com Deus, a apresentar a Deus as suas desculpas, dizer: isso é muito difícil, isso é impossível de fazer o que o Senhor está me pedindo, o Senhor está pedindo muita coisa para mim, não dá para fazer essas coisas. Como é que eu e você podemos viver de forma significativa? Como é que eu e você podemos viver uma vida renovada espiritualmente, a gente experimentar uma alegria diferente, a gente experimentar um viver diferente, se a gente não obedece a Deus? Ou melhor, obedecemos a Deus naquilo que nos é conveniente. Porque a gente funciona mais ou menos assim, né, meus irmãos? Muita gente assim, vem para o culto, vem para o estudo, e eu só pego aquilo que me interessa. Aquilo que me interessa eu largo para lá. Como é que eu e você podemos andar na luz? Como é que eu e você podemos ter vidas extraordinárias, se no fundo, nós não abrimos o nosso coração para perceber aquilo que Deus está dizendo, e nós direcionamos a nossa vida em obediência a Ele? Como é que nós podemos dizer que nós andamos à luz, se eu e você temos o nosso coração cheio de reservas para com a vontade de Deus? Cheio de reservas. Deus fala, a gente raciocina, a gente pensa: mas como é que é esse negócio? Ó Deus, esse negócio. A gente começa a racionalizar como é que é esse negócio. Vou dar um exemplo simples, meus irmãos, simples. Não precisa de muito esforço para a gente pensar. Quer ver? Simples. Você brigou com um parente na sua casa. Você sabe que a culpa foi sua. Deus está incomodando o seu coração. Você sair do seu lugar e pedir perdão para Ele. Mas Deus, o Senhor não conhece aquele cara, Deus. Eu conheço. O Senhor não tem ideia daquele cidadão. Isso não dá, que é isso? O Senhor está pedindo demais. Não, vai ser num outro momento, vai ser de uma outra forma.
Eu tenho um problema com irmãos aqui na igreja. Não, Deus, aí também demais. O Senhor está querendo demais. Deus fala assim com a gente, assim, de forma muito simples assim. Você defraudou o seu irmão, você magoou o seu irmão. Estou dando exemplos muito simples aqui. Se levante e vá em direção a ele. Não, Deus, não. Eu lembro, há muito tempo, Rejane havia tido um desentendimento com um dos nossos irmãozinhos aqui. E foi o nosso irmãozinho que a ofendeu pesadamente. Rejane chegou lá em casa chateada. E Renato, verdade? Mas assim, olha, é isso. Conversando, o que eu tenho que fazer? Simples. Você vai sair do seu lugar, você vai na casa dele procurar ele. De jeito nenhum. Você vai, porque quem manda nessa casa sou eu. Olha assim, é verdade? Sou cabeça, eu que mando. Eu falei com Rejane, a Bíblia ensina assim para a gente: se o teu irmão pecar contra você, vai você até a ele. E ela foi, assim, coração alegre, foi. Mas quando ela voltou, ela falou: foi a melhor experiência da vida dela. Melhor experiência da vida dela. Pode perceber, mudou os seus relacionamentos e tudo mais. Como é que eu e você podemos dizer que nós vamos andar na luz, mas a gente não faz o que Deus está querendo? A gente não obedece, a gente faz cheio de reservas o que Deus está querendo, a gente inventa um monte de desculpas, a gente subtrai Deus do nosso coração e permite que um monte de coisa entre lá. Como é que alguém, o texto vai dizer isso aqui, dizer que alguém conhece a Deus, mas não guarda a sua palavra? O texto está dizendo isso. Como é que você pode dizer que você conhece a Deus, mas você não obedece a sua palavra, você não se importa com a sua palavra? Não adianta dizer, meus irmãos, como o texto diz, que você o conhece, que você sabe alguma coisa sobre ele, que você sabe a sequência dos livros bíblicos, que você sabe como é que funciona o culto, você sabe como é que funciona todas as coisas, mas se você não obedece, a Bíblia diz assim para nós de forma muito simples: eu estou chamando vocês para vocês serem as minhas testemunhas. Não, Deus, mas depende do local, depende das pessoas, depende do ambiente. Não é bem assim como o Senhor está falando. A Bíblia diz assim para nós: filho, você tem que abrir sua boca e pregar o Evangelho. Mas Deus não é tanto dessa forma. Portanto, queridos, para a gente andar na luz, João está dizendo que é preciso a gente obedecer a Deus, mas não obedecer naquilo que nos é conveniente. Como é que eu posso dizer que eu conheço, mas eu não guardo a sua palavra, como o texto diz aqui para nós? Conhecê-lo, mas obedecer é o que diz aqui, queridos. E quem faz isso, o texto está dizendo, é viver como mentiroso. Quem vive o contrário, vive na luz. É isso que João está dizendo para nós. Então, queridos, se você quer um renovar na sua vida, se você quer experimentar algo de Deus de verdade, abra os seus ouvidos e obedeça o que Ele está dizendo na palavra dEle. João diz aqui no texto que lemos: aquele que guarda a sua palavra, João diz, tem sido aperfeiçoado no amor de Deus, vive na luz, vive mais parecido com Cristo, vive mais parecido com a graça de Cristo. O amor de Cristo irradia mais da vida desse cara, tem uma compaixão como de Cristo. E ele diz aqui: se você diz permanecer nele, você deve andar como ele andou, você deve buscar desejar o que Jesus somente desejou, queria que nós desejássemos na sua palavra. Jesus, queridos, foi um homem que, apesar de todas as circunstâncias, ele obedeceu o pai dele. O pai dele: filho, meu filho, você vai para a cruz. Pai, isso é duro demais, mas eu vou, pai. Não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus nos ensina que é esse tipo de vida de obediência que Ele quer de nós. Deus chama Abraão e fala assim: Abraão, sai do meio dos teus parentes, Abraão. Mas Deus, se eu sair do meio dos meus parentes, eu não tenho vida, porque vida aqui só existe nessa comunidade pequena. Se eu sair daqui, Abraão, sai do teu lugar, Abraão, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão vai, se torna o pai da fé. Deus fala com Abraão: Abraão, pega teu filho, sacrifica teu filho. Abraão vai lá e sacrifica o filho, leva para cima para sacrificar o filho. Homens que nos ensinam de fato que é viver uma vida na luz, em obediência a Deus.
Portanto, meu amigo, se você quiser andar na luz, primeira coisa, você precisa rejeitar o pecado. Segunda coisa, você precisa aprender a obedecer a Deus. E em terceiro lugar, você tem que dizer não para o mundo. Olha o que diz 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17, logo abaixo. E aí eu vou ler o ímpar, você lê o par comigo. Você lê o par logo em seguida. Não ameis o mundo, e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, que coisa triste, o amor do Pai não está nele. 16. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Meu amigo, não tem um trecho tão claro das Escrituras para nós. O mundo aqui, meus irmãos, é um sistema de valores afastado de Deus. É um sistema de valores afastado. Não é a criação física de Deus. É um sistema de valores, de pensamento, de filosofia, que orienta o pensamento dos homens e coloca os homens em oposição a Deus. Faz com que os homens possam fazer escolhas e viver em oposição a Deus. Isso é o mundo. O mundo é assim. O mundo, ele se transfigura de várias cores, para fazer com que você continue sempre se opondo a Deus, para que você continue sempre o rejeitando, para que você continue sempre virando suas costas para Ele, para que você sempre se coloque no centro e Deus em segundo plano, para que você sempre diga para Deus assim: ó, Deus, não é assim, o senhor tem que me entender. Isso é o mundo, é o que João está dizendo aqui para nós. É impossível, meus amigos, eu e você queremos andar na luz, queremos viver vidas santas, vidas que agradem a Deus, vidas que abençoem pessoas, vidas extraordinárias, vidas alegres, vidas transformadas, significativas, termos a nossa vida renovadas, se nós amarmos o mundo, como o texto nos diz. E o texto diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Meus amigos, não tem notícia mais triste do que essa para um homem. Saber que o amor do Pai não está no cara. Isso é a notícia mais triste que pode acontecer na vida de uma pessoa. Como ele vai dizer logo abaixo, tudo que há no mundo, a palavra concupiscência são paixões, são desejos descontrolados, desejos desgovernados, são os desejos que nós afluímos do nosso coração e os colocamos e queremos de todas as formas satisfazer os desejos do nosso coração. João está dizendo, isso não vem de Deus. A concupiscência que há no mundo, a soberba da carne, não procede de Deus. Como é que as pessoas podem querer andar na luz, mas serem amigas do mundo? Jesus disse claro para os seus discípulos: o mundo vai odiá-los, porque ele odiou a mim também. O mundo vai fazer de tudo para jogar contra a família, o mundo vai fazer de tudo para jogar contra os valores cristãos, o mundo vai fazer de tudo para jogar contra a igreja. O mundo vai fazer de tudo para fazer que os nossos filhos, eles quebrem a cara aí fora. O mundo vai fazer de tudo que os nossos filhos se percam no mundo da droga, no mundo da bebida, no mundo da prostituição. Vão fazer de tudo. O mundo vai fazer de tudo para que os divórcios se espalhem de todas as formas. Isso é o mundo, é um pensamento oposto a Deus. Como alguém pode querer andar na luz com esses pensamentos, com esses desejos, dando a mão para o mundo? Eu vi uma frase que dizia assim: no dia que a igreja e o mundo derem as mãos, a igreja acabou. É o que João está dizendo aqui para nós. Como é que alguém que gasta todo o seu tempo consigo mesmo, com a vontade de agradar suas paixões, com o desejo de pensar só em si mesmo, pode dizer que ele anda na luz? É o que João está dizendo para nós. Pode dizer que quer viver uma vida extraordinária, uma vida significativa, que vive para agradar a Deus, que tem uma mente renovada, que tem um coração transformado. João está dizendo para nós: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. São opostos, meus amigos, completamente opostos. O mundo, queridos, está aí para criar um palco, para montar uma cama, para que as pessoas possam se deitar nelas e se realizar os seus mais perversos desejos e sentimentos, se afundem nas suas paixões e se percam por ali mesmo, longe de Deus, longe de tudo, longe da luz.
Como é que alguém, João está dizendo, vai viver na luz se tem as suas mãos no mundo? É preciso sim dizermos, queridos, não ao mundo, não às suas seduções, não às suas tentações, para que a gente tenha um coração transformado. O Isaac leu isso aqui, né? Renovar a nossa mente, renovar o nosso coração, para nós vivermos na luz. Em último lugar, meus irmãos, que João fala aqui, João fala para renunciar ao pecado, João fala para a gente obedecer a Deus, João fala para a gente dizer não ao mundo, mas João fala também que no meio disso tudo, é para que nós mantenhamos a nossa fé, para a gente poder andar na luz. Olha o que diz 1 João capítulo 2, versículo 21 a 26, mais uma vez comigo, vamos lá, eu vou ler os ímpares. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. João está dizendo aqui, o contexto é que haveria no meio da igreja, quando ele fala de anticristos, ele está dizendo que no meio da igreja se levantaria pessoas para se opor à verdade, no meio da igreja. Ele diz antes assim, fala assim, ele surgiu do nosso meio, e eles estão conosco aqui. Eles estão no nosso meio para nos enganar, eles estão no nosso meio para ter uma aparência de cristão, mas no fundo eles não são cristãos. No fundo eles negam a Cristo. No fundo eles não reconhecem Jesus. No fundo eles nunca se entregaram a Jesus. No fundo eles nunca se converteram de verdade, mas eles estão no nosso meio. E João está dizendo, para que nós andemos na luz, é preciso que nós permaneçamos firmes na fé. Porque andar neste mundo, andar nesse contexto, andar em ambientes como esse, é termos a nossa fé sendo questionada, a nossa fé sendo provada constantemente. E João está dizendo para nós permanecermos como aqueles que andam na luz, para nós permanecermos em santidade, é preciso que nós permaneçamos naquilo que nós já cremos um dia. É o que João está dizendo para nós. É impossível, querido, você ter uma vida transformada por Deus, e você viver de forma assim, tão alegre com Deus, viver uma vida profunda com Deus, se você abandona a sua fé que um dia você creu, se você passa a crer de forma errada, se você passa a crer nas coisas erradas, se você passa a crer que aquilo que era verdade passou a ser mentira agora, se você passa a negar a fé que um dia você diz que creu. É o que João está dizendo para nós. No meio de todo esse contexto, é preciso que a gente permaneça firme na fé. Não tem como, querido, você experimentar algo novo de Deus, se você permanecer com a sua fé fragilizada, ou permanecer com a sua fé crendo em coisas equivocadas. Por isso que o João está dizendo, permaneça firme na fé. É preciso que nós insistamos constantemente, continuamente. Aqui, meus irmãos, o apóstolo João, de forma maravilhosa, está nos dizendo como é que nós podemos ter nossa vida renovada, termos uma vida que a gente possa experimentar aquilo que Deus quer que nós experimentemos, a resposta que a gente precisa dar para Jesus, que nos muda completamente, muda a nossa vida interiormente, muda o nosso coração. Ele aprendeu isso de Jesus, o apóstolo João. Ele andou com Jesus 3 anos, e ele sabe mais daquilo que nós devemos pedir a Deus. É isso que ele está dizendo na sua carta. O que Deus quer que você responda para Ele? João está nos dizendo. Ele está dizendo assim, querido, viva uma vida de santidade. Queridos, tenha uma vida longe do pecado, longe do mal. Tenha uma vida longe do mundo, queridos. É isso que Ele está dizendo para nós. Aprenda a amar a Deus. Aprenda a confiar em Deus. É isso que Ele está dizendo para nós. João nos dá aqui, queridos, aquilo que nós podemos viver, vidas extraordinárias. É por isso que João está dizendo que para isso é preciso nós renunciarmos a tudo que eu falei antes. Mas o que é ainda mais fantástico, queridos, que eu li até o capítulo 2 de 1 João, mas a partir do capítulo 3, João vai mudar o foco. Ele não vai dizer agora que Deus é luz, ele vai dizer agora que Deus é Pai.
E porque Deus é Pai, Ele vai dizer assim para nós: nós temos que aprender a viver como filhos desse Pai, a nos relacionarmos com esse Pai. Deus não é só luz, Deus não é somente santidade e luz, mas Deus é Pai. É por isso que João vai dizer, para que nós vivemos como filhos de Deus, nós precisamos aprender com Ele. Olha o que diz comigo aqui, 1 João 3, de 1 a 3, é isso que ele vai dizer no texto logo abaixo. Diz assim, ó: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, se referindo a Jesus na sua volta, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. João, a partir desse texto, ele vai nos apresentar a Deus como Pai, e vai nos dizer que nós precisamos, para termos vidas transformadas, não só andarmos na luz, mas andarmos como filhos de Deus. E para isso, eu não vou ler os textos, mas João vai repetir tudo que ele falou antes. Para eu e você andarmos como os filhos de Deus, João vai dizer a mesma coisa que ele disse antes. É preciso que você rejeite o pecado, é preciso que você aprenda a ser obediente a Deus, é preciso que você rejeite o mundo, é preciso que você mantenha a sua fé. Ele repete a mesma coisa, mas ele acrescenta só um detalhe, que não tem na primeira parte. Ele vai dizer assim: como é que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo o meu próximo? Ele vai dizer que para nós vivermos vidas transformadas, é preciso que nós aprendamos a amar as pessoas, amar até os nossos inimigos. É preciso que nós sejamos amáveis uns com os outros. É a única coisa que ele acrescenta, dizendo para como é que nós vamos andar como filhos de Deus agora, porque Deus é Pai. Meu amigo, eu confesso a você, que você pode ter tudo, mas se você não viver para agradar a Deus, se você não viver para agradar a Jesus, você pode ser bem sucedido nos seus negócios. Eu gosto muito de Samuel, né? Samuel, quando era pequenininho, o texto diz assim que Samuel crescia diante de Deus, depois dos homens. Ele crescia em estatura diante de Deus e diante dos homens. Normalmente a gente inverte essa lógica. A gente quer crescer diante do olhar dos homens, para depois crescer diante de Deus. João está dizendo para nós, queridos: você quer ter uma vida significativa? Você quer ter uma vida como daqueles homens do passado? Você quer aprender a experimentar a Deus continuamente? João está dizendo aqui para nós: você precisa aprender a andar na luz, e aprender a andar como filho de Deus. Mas para fazer isso, querido, eu quero dizer para você, que é preciso sim, nós nos colocarmos diante desse Deus, renunciarmos o mal, renunciarmos o mundo, como eu falei aqui. João está nos dizendo que uma vida renovada em Jesus é uma vida que de fato transforma a nossa história. Antes do apóstolo Paulo, queridos, encerrar a sua carta, e aqui eu quero caminhar para o final, no último versículo, ele acrescenta algo muito esquisito, porque ele não tinha falado nada disso antes. Ele não tinha tocado sequer nesse assunto, mas faz todo sentido. Faz todo sentido. Se a gente não entender o que João está dizendo aqui, faz todo sentido para a gente aprender a viver vida significativa. Olha o que João diz no último versículo, capítulo 5, versículo de número 21. Tem como você ler comigo? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Mais uma vez. Que conversa que é essa? João não falou em idolatria em momento nenhum. João não citou nada disso. O que João quer dizer aqui? Eu creio, meus amigos, que João, para resumir tudo o que ele disse antes, como é que nós podemos viver vidas significativas, como é que nós podemos viver e andar na luz, como é que nós possamos viver de forma a sermos filhos de Deus, João expressa aqui de uma forma negativa o que ele havia gastado tudo antes, colocando de forma positiva. João está nos dizendo aqui que o único meio de eu e você andarmos em santidade, andarmos em verdade, andarmos em amor, é nós nos mantermos longe dos ídolos. Eles são mutuamente exclusivos.
Santidade de vida, agradar a Deus, não tem nada a ver com idolatria, são mutuamente exclusivos. E eu tenho dito para a igreja, e sempre falo isso, presta atenção nisso, querido. Se você gravar só isso aqui, a gente tem que entender uma coisa, querido. Debaixo de toda a falha de pecado, está o pecado da idolatria. Toda. Ninguém se abre para o mundo, se abre para o pecado, sem fazer isso, antes de ter tirado Deus do governo. É isso que João está dizendo aqui para nós. A única coisa que realmente impediria, queridos, e na verdade é a única coisa que impede a realização de uma vida vibrante, de uma vida santa, de uma vida justa, de uma vida amorosa, de uma vida obediente, de nós andarmos na luz, de nós sermos santos, de nós sentirmos alegria em Deus, de nós sentirmos, como Isaac leu aqui, alegria na casa de Deus, nós sentimos alegria em Jesus, nós temos prazer em Jesus, nós amarmos Jesus, nós vivemos para Jesus, nós colocarmos a nossa vida diante de Jesus, nós renunciarmos o pecado, nós rejeitarmos o mundo. A única coisa que impede de nós vivermos isso é idolatria. É só idolatria. Idolatria significa que você troca Deus pelas coisas que Deus criou. Você acha mais importante as coisas que você tem do que o seu relacionamento com Ele. Idolatria é quando eu e você colocamos coisas boas no lugar de Deus. Eu já falei isso aqui e vou repetir. E nós vamos aprender isso nos nossos grupos. Idolatria, meu amigo, pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa boa. Sua casa, sua família, seus filhos, seu sucesso, sua fama, seu elogio, seu reconhecimento, seus bens. Qualquer coisa. Se você coloca no lugar de Deus, o nome disso se chama idolatria. O seu conhecimento, as suas realizações, os cursos que você fez, os lugares que você alcançou, tudo isso é o primeiro mandamento dos 10, queridos. Não terás outros deuses além de mim. Se você coloca qualquer outra coisa no lugar de Deus, os outros abaixo despencam. Por baixo de todo o pecado está o pecado da idolatria. Por isso que João encerra esse texto falando: filhinhos, guardai-vos dos ídolos, porque são eles que impedem a sua vida ser uma vida santa, de você ser um homem que brilha, as suas ações agradarem a Deus, você ter pensamentos que Deus se agrade de você viver para Deus, com alegria em Deus. É idolatria. É isso que João está dizendo aqui para nós, porque no fundo, trocamos a Deus pelas coisas de Deus. Idolatria, querido, não é nada. Os ídolos, eles não existem, são coisas que nós inventamos, mas nós damos poder a essas coisas para elas nos controlarem. É isso. Quando nós, por exemplo, achamos mais significativo, por exemplo, nós trabalharmos, colocamos o trabalho no lugar de Deus, colocamos o nosso reconhecimento no lugar de Deus. Eu costumo dizer que o dinheiro não é um ídolo. O dinheiro, ele potencializa o ídolo, porque no fundo nós queremos poder, nós queremos controlar as pessoas. Não admito que ninguém mande em mim. Eu quero controlar todo mundo. Eu quero poder. Os ídolos têm acabado com essa geração, como sempre acabou. Quando eu vou conversar, Thelma, com uma pessoa, e a pessoa vira para mim e fala assim: não vou pensar sobre Deus agora. Tem um ídolo desse tamanho no coração dele, ele nem sabe. Quando as pessoas começam a ficar ansiosas, preocupadas, nervosas, ansiosas, pode vasculhar, meu amigo, tem um ídolo travado na sua alma. O ídolo moderno é um conceito diferente, queridos, profundamente diferente. Por isso que João está dizendo: se você pegar qualquer coisa criada e você diz que isso é mais importante do que o seu relacionamento com Deus, eles vão acabar com você. Vai ser impossível você experimentar mais de Deus enquanto seu coração estiver cheio de ídolos. João está ensinando aqui que por baixo de qualquer falha de andar em santidade está alguma forma de idolatria. Por baixo, pelo desejo pelo mundo, de nós não amarmos a Deus,
de todo o nosso coração, está alguma forma de idolatria. O fato de nós desconfiarmos de que Deus existe é uma forma de idolatria. É uma forma de idolatria. Nós pegamos as coisas criadas, Fatinha, e achamos que elas são mais importantes. Porque afinal de contas, imagine, o que é isso, Vitória? Eu estou fazendo PhD, nada contra isso, gente, são coisas boas. Eu começo a achar que isso é mais importante que a minha relação com Deus. Porque tendo um PhD vai abrir portas, as pessoas vão me elogiar, eu vou ser reconhecido, e o diabo está fazendo uma festa na sua vida, querido. Sabe por que as pessoas hoje têm tudo, elas continuam deprimidas, tristes, elas correm atrás de tudo que vocês puderem imaginar, para dar algum sentido na vida. Sabe por que quando a gente lê a Bíblia, e o coração da gente chora? Eu estava lendo Marivaldo, né, até compartilhando com os meninos, lendo Jeremias, dá vontade de chorar junto com Jeremias. O homem é um gigante diante de Deus, o homem é um gigante, o cara andava com Deus, cara, gente de Deus. Você olha para uns caras desses, seu coração vibra, seu coração enche de paixão, dá um mover no seu coração. O cara foi jogado num poço, Deus aprontou um monte de coisa com Jeremias, permitiu que muita coisa acontecesse com aquele homem. Mas você percebe na vida daqueles homens uma alegria que nenhum mundo desse consegue dar, querido. Não tem dinheiro do mundo que consegue dar. A experiência que eles tiveram por viver debaixo dos cuidados de Deus. Mas sabe o que os ídolos dizem para você? Eu vou te dar. Preocupa não que eu vou te dar. É só você ter muito dinheiro que eu te dou. É só você ter o elogio que você está querendo que eu te dou. Preocupa não, eu vou te dar. É isso que os ídolos fazem conosco. João está dizendo, queridos, para a gente ter uma experiência profunda com Deus, uma experiência transformadora, uma experiência que coloca abaixo as nossas desobediências, as nossas desculpas em viver e amar a Deus, é preciso tratar os ídolos. Muitos rejeitam claramente a Deus e vivem centrados em si mesmos, amando este mundo, a causa idolatria. Eu costumo dizer, Aline, não adianta, presta atenção nisso, querido, não adianta você só pedir perdão a Deus pelo seu pecado não, tá? Eu fiz uma coisa errada com Paulo Paiva aqui, não adianta não. Você tem que pedir a Deus para mostrar qual é o ídolo que está comandando sua vida. Por baixo de todo pecado está o pecado da idolatria. Não basta, meus irmãos, a gente achar que nós temos tudo, se a gente não tem uma vida de comunhão com Deus. Às vezes a nossa oração está tão rasa, nossa vida está tão fria, está tão esquisita com Deus. Pode vasculhar, queridos, guardai-vos dos ídolos. João vai nos ensinar, e aqui eu quero ler um texto com vocês, que contra a idolatria, que nos impede de vivermos uma vida santa, a única resposta que tem, o único remédio que tem está no Evangelho. É impossível nós andarmos na luz fora do Evangelho. Fora do Evangelho tudo vira moralismo, fora do Evangelho tudo vira legalismo, fora do Evangelho tudo vira relativismo. Fora do Evangelho nós rejeitamos Deus, quando nós rejeitamos a sua lei, e nós vivemos como queremos, ou nós rejeitamos a Deus, quando nos abraçamos e acatamos a sua lei, só para viver, ser aceitos e salvos. Isso é puro moralismo, dá uma aparência de que nós estamos tentando fazer a vontade de Deus, mas no fundo, nós estamos nos esquivando de Deus como Senhor e como Salvador. Nós estamos criando em nós uma justiça moral, uma justiça que nós temos o elogio das pessoas, mas no fundo, isso não passa de legalismo, vazio e sem sentido, basta de uma justiça moral que você está crendo. E a Bíblia nos fala que ninguém vai ser justificado pelas suas obras, pelas suas boas maneiras. João vai dizer que tudo isso é impossível sem o Evangelho da graça. O Evangelho nos fala de uma justiça que nós desenvolvemos e entregamos a Deus, de modo que Ele, por causa daquilo que Ele fez naquela cruz,
Ele implantou a justiça dele em nós, por meio da fé em Cristo Jesus somente. O homem só é justificado por meio da sua fé, querido, e tem que viver como um salvo, justificado por meio da sua fé. É isso que Paulo vai dizer aqui em Tito, capítulo 3, versículo 3 a 7, e aqui eu encerro. Diz assim: pois também outrora nós éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificado por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Só tem um jeito da gente viver vidas santas: se a gente entregar o nosso coração definitivamente para aquilo que Cristo fez, para o Evangelho. Não tem outra saída. Eu queria orar por você. Abaixe sua cabeça, por favor. Nós vamos orar nesse instante.